Meu nome é Abigail Mitchell, tenho 34 anos, e minha família acabou de me proibir de participar da nossa reunião anual. Eles alegaram que eu desanimava com minhas escolhas comuns de vida. Mal sabiam eles que a luxuosa casa de praia em Nantucket que escolheram para a reunião era, na verdade, minha. Minha querida avó, Marta, a deixou secretamente para mim antes de falecer. Enquanto pensavam que estavam me excluindo do retrato de família perfeito deles, na verdade estavam entrando direto na minha propriedade. Decidi deixá-lo se instalar antes de fazer minha entrada. Antes de continuar minha história, de onde você está assistindo? Curta e inscreva-se para se juntar a mim nesta jornada de justiça doce e inesperada. Crescer na família Mitchell significava viver sob um microscópio. Cada conquista era mensurada, cada falha, ampliada. Nossas fotos de família podiam parecer perfeitas por fora, roupas combinando em gramados impecáveis, mas por trás daqueles sorrisos havia uma hierarquia implacável que me colocava firmemente no fundo do poço. Minha mãe, Pamela, era a arquiteta da imagem social da nossa família. Ex-Miss, que se casou bem, dedicou a vida a manter as aparências. Suas críticas vinham embrulhadas em tons doces. Abigail, querida, você já pensou em fazer luzes? Elas podem desviar a atenção do seu rosto mais cheio. Ou, aquele emprego na livraria é tão bonitinho, mas quando você vai encontrar algo com potencial de crescimento de verdade? Nada do que eu fazia atendia aos padrões dela, especialmente em comparação com meus irmãos. Meu pai, Gregory, estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Advogado corporativo que media a vida em horas faturáveis e aquisições, ele via a família como mais um ativo a ser administrado. Seus raros momentos de atenção aconteciam quando eu tirava notas máximas em casa, o que me rendia um bom emprego distraído, sem tirar os olhos do celular. Quando abri minha livraria em vez de seguir a carreira jurídica como meu irmão, ele parou de me perguntar sobre minha carreira por completo. Depois, havia Jason, meu irmão 3 anos mais velho, o menino de ouro. Formado em Direito por Harvard, sócio júnior de um escritório de prestígio aos 30, seu casamento com Melissa, uma dermatologista de boa família, rendeu os maiores elogios da minha mãe. Foi destaque em uma revista regional. Jason nunca perdia a oportunidade de me lembrar de como seria simples colocar minha vida em ordem se eu me dedicasse. Minha irmã mais nova, Tiffany, completou nosso retrato de família. 2 anos mais nova que eu, ela seguiu os passos da minha mãe como rainha da beleza antes de construir um império nas redes sociais baseado em moda e em vida autêntica. Irônico, considerando que nada em sua vida cuidadosamente filtrada era autêntico. Com seus milhões de seguidores, vieram patrocínios, uma linha de roupas e a aprovação incondicional dos meus pais. E então havia eu, a filha do meio que amava livros mais do que status, que abriu uma pequena livraria independente que mal dava lucro em alguns meses, mas que preencheu meu coração completamente. Meu cantinho literário se tornou meu santuário, um lugar onde as histórias importavam mais do que as aparências. Você está vivendo abaixo do seu potencial, dizia minha mãe durante nossos jantares mensais em família, que mais pareciam avaliações de desempenho. Você sabia que a filha do Henderson acabou de se tornar sócia da empresa dela? E ela é 2 anos mais nova que você. Reuniões familiares eram exercícios de resistência. Ainda me lembro do meu jantar de aniversário de 30 anos, quando Jason anunciou a gravidez de Melissa momentos depois de eu apagar as velas. Agora finalmente temos algo significativo para comemorar, disse minha mãe, como se tivesse sido avisada. A única pessoa que realmente me viu foi a avó Marta. Mãe do meu pai, ela era a rebelde da família, uma mulher que se casou por amor em vez de status e nunca se encaixou perfeitamente na visão da minha mãe para a imagem da família Mitchell. Em sua modesta casa, repleta de livros e obras de arte, encontrei aceitação. Eles estão todos tão ocupados olhando para o próprio reflexo que não conseguem ver a realidade, ela me disse certa vez, enquanto assávamos biscoitos em sua cozinha. Você vê o mundo com outros olhos, Abby. Esse é o seu dom, não o seu defeito. Quando Marta foi diagnosticada com câncer, 3 anos atrás, fui eu quem a levou às consultas, organizou seus medicamentos e leu para ela quando seus olhos estavam cansados demais. Meus irmãos enviaram flores e fizeram breves aparições quando era conveniente. Meus pais contratavam enfermeiras, mas raramente vinham pessoalmente. Eles estão ocupados, eu os desculpava, mas Marta apenas apertava minha mão, com conhecimento de causa. Algumas pessoas estão ocupadas demais para o que mais importa, ela respondia.
Não seja como elas, Abby. Prometi a ela que não faria isso, embora ainda buscasse desesperadamente a aprovação da minha família. Mesmo depois de abrir minha livraria, realizando meu sonho de vida, eu mencionava casualmente nossas exposições de best-sellers ou eventos literários, na esperança de receber algum reconhecimento. Em vez disso, recebia comentários como: "Que legal, mas você já pensou no que vai fazer quando isso não der certo?", do meu pai, ou pelo menos te mantém ocupada, da minha mãe. Depois de reuniões familiares particularmente brutais, eu voltava para casa chorando, me perguntando o que havia de errado comigo. Por que eu não conseguia ser simplesmente o que eles queriam? Por que minha felicidade não era suficiente? Marta era a única que celebrava minhas vitórias e consolava minhas derrotas. Quando ela faleceu no ano passado, me senti verdadeiramente sozinho na minha família pela primeira vez. Eu não sabia, então, que Marta tinha uma última maneira de me mostrar que eu nunca estava sozinho. A ligação da Tiffany chegou numa tarde de terça-feira, enquanto eu desempacotava uma nova remessa de ficção histórica. Meu celular acendeu com o nome dela, e senti a mistura familiar de esperança e medo que acompanha qualquer interação familiar. "Oi, Abby", disse ela, com a voz carregada daquela doçura melosa que sempre precede algo desagradável. "Só estou ligando para avisar que estamos planejando a reunião anual de família para o segundo fim de semana de julho." "Ah, ótimo", respondi, equilibrando o telefone entre a orelha e o ombro enquanto continuava a arrumar os livros. "Para onde vamos este ano?" "Por favor, não diga mais um tour de vinhos. Papai ficou tão pretensioso da última vez." A pausa que se seguiu durou um pouco mais do que o normal. "Bem, é mais ou menos por isso que estou ligando", continuou Tiffany. "Mamãe e papai acham que seria melhor você ficar de fora dessa." Minha mão congelou no ar, um exemplar de O Grande Gatsby suspenso entre a prateleira e o carrinho. "Como assim?" "É que", ela suspirou dramaticamente, "essas reuniões deveriam ser comemorações, e você sempre parece tão infeliz. Mamãe diz que você piora o clima com seus comentários sobre sua livraria em dificuldades e sua condição de solteira. Jason achou que seria melhor para todos se tivéssemos, como ele mesmo disse, uma dinâmica mais harmoniosa este ano." O livro escorregou dos meus dedos, caindo com um baque no chão de madeira. "Você está me desconvidando da reunião de família." Minha voz soou distante, como se pertencesse a outra pessoa. "Não seja tão dramática, Abby. Só estamos sugerindo que você aproveite este ano para se concentrar em si mesma. Talvez se dedique a tornar seu negócio lucrativo ou experimente aquele aplicativo de namoro que te falei." Sua voz se iluminou artificialmente. "Estamos alugando uma casa de praia incrível em Nantucket. Super exclusiva. Custa uma fortuna, mas o papai diz que merecemos depois do ano que todos nós tivemos." "O ano que todos vocês tiveram", repeti. "E o ano que eu tive?" "Eu também perdi a vovó, Tiffany. Fui eu quem realmente esteve lá com ela." "Viu, é exatamente isso que eu quero dizer. Você sempre deixa tudo tão pesado." A voz de Tiffany assumiu aquele tom condescendente que ela havia aperfeiçoado. "De qualquer forma, preciso ir. Tenho uma teleconferência com meus patrocinadores em 5 minutos. Amo você." Ela desligou antes que eu pudesse responder, me deixando parado no meio da minha livraria, cercado por histórias de pessoas superando obstáculos enquanto eu não conseguia nem enfrentar minha própria família. Naquela noite, chorei até meus olhos incharem. Liguei para minha melhor amiga, Haley, que veio imediatamente com sorvete e indignação justificada. "Eles fizeram o quê?", ela praticamente gritou quando expliquei a situação. "Sua própria família te desconvidou da reunião? Isso é mais do que cruel, Abby. Isso é abuso emocional." "Talvez eles tenham razão", eu disse baixinho, cravando a colher no chocolate com menta. Eu realmente desligo o clima. Não faço sucesso como eles. Haley agarrou meus ombros. "Pare com isso agora mesmo. Você construiu um negócio do nada. Você seguiu sua paixão. Você estava lá para sua avó quando ninguém mais estava. O problema não é você, Abby. São eles e seus valores distorcidos." Assenti, mas não acreditei muito. Anos de condicionamento são difíceis de quebrar. 2 dias depois, eu estava tomando café com nossa amiga em comum, Stephanie, que era prima de Melissa, esposa de Jason.
Sua expressão era desconfortável enquanto ela deslizava o celular pela mesa. Achei que você devia ver isso, disse ela gentilmente. Melissa me adicionou ao chat de planejamento da reunião familiar. Sinto muito, Abby. Percorri dezenas de mensagens discutindo detalhes da acomodação, planos de refeições e atividades, todas pontuadas por emojis animados e piadas internas. Mensagens dos meus pais, Jason, Tiffany e vários tios, tias e primos. Todos, menos eu. O aluguel da casa de praia está confirmado, meu pai havia escrito. 8 quartos, propriedade à beira-mar, acesso privativo à praia, tudo de primeira linha. Melissa respondeu, é absolutamente perfeito. As fotos estão incríveis. Que bom que decidimos nos esbaldar este ano. Minha mãe, nós merecemos. Tempo de qualidade em família, num ambiente de qualidade. Então Tiffany, só nós dois dessa vez. Sem energia negativa para lidar. Um emoji de riso de Jason seguido de paz finalmente. Devolvi o telefone para Stephanie, com as mãos tremendo levemente. Obrigada por me mostrar. O que você vai fazer? Ela perguntou. Não sei, admiti. Uma parte de mim quer aparecer de qualquer jeito e confrontá-los. Outra parte quer simplesmente deixar para lá. Seja lá o que você decidir, eu estou do seu lado, Stephanie me garantiu. E, por incrível que pareça, Melissa se sente desconfortável com tudo isso. Ela me disse em particular que acha que eles estão sendo muito duros. Naquela tarde, na livraria, eu não conseguia me concentrar. Eu perdia livros, errava a contagem do estoque e me distraía no meio da conversa com os clientes. Depois de fechar, sentei-me no meu cantinho de leitura perto da janela, olhando para a rua enquanto anoitecia. O endereço da casa de praia do bate-papo em grupo não parava de me vir à mente. Algo ali me parecia familiar, embora eu não conseguisse entender o porquê. Nantucket não era um lugar que eu visitava com frequência. Só uma vez, na verdade, com a avó Marta, quando eu estava na faculdade. Foi então que me dei conta. O endereço, a localização. Não podia ser, podia? Com dedos trêmulos, peguei a pasta que guardava na minha mesa, aquela com toda a papelada que o Sr. Jenkins me dera depois da leitura do testamento da vovó Marta. Folheei os documentos até encontrar a escritura do imóvel, 43 Cecil Lane, Nantucket, Massachusetts. O endereço exato que minha família havia reservado para sua reunião exclusiva. Olhei para o papel, com a mente a mil. Eles não faziam ideia de que tinham alugado minha casa, minha propriedade. A casa de praia que Marta havia me deixado em segredo. O universo, ao que parecia, tinha senso de humor, afinal. O dia em que a avó Marta me contou sobre a casa de praia permanece cristalino na minha memória. Foi 3 semanas antes de ela falecer, durante uma de nossas tardes tranquilas juntas. A enfermeira do hospício tinha acabado de sair, e Marta me pediu para levar a pequena caixa de madeira que ela guardava na cômoda. Tenho uma coisa para te contar, Abby, disse ela, sua voz outrora forte agora um sussurro. Algo só entre nós. Sentei-me ao lado dela, segurando sua mão frágil, enquanto ela me contava sobre a casa de praia em Nantucket, uma propriedade que meu avô havia comprado décadas atrás como investimento. A família sabia, é claro, mas o que não sabiam era que o vovô Joseph a havia colocado exclusivamente em nome de Marta antes de morrer. Seu pai acha que ela será dividida entre todos vocês, netos, explicou ela. Seus pais presumem que ela será vendida e o dinheiro distribuído. Mas é meu para dar, e eu estou dando para você, Abby. Não posso aceitar isso, protestei. Deveria ser compartilhado. Seus olhos azuis, ainda aguçados apesar da doença, fixaram-se nos meus. Escute-me com atenção, Abigail. Eu observei como eles a tratam. Vi você encolher a cada ano sob o julgamento deles. Esta casa é a minha declaração de que reconheço o seu valor, mesmo que eles não reconheçam. Ela apertou minha mão com uma força surpreendente. Mas há uma condição. Não conte a eles imediatamente. Espere até estar pronta. Espere até poder se apresentar diante deles como a mulher forte que eu sei que você é, sem buscar a aprovação deles, mas oferecendo sua compaixão a partir de uma posição de poder.
2 semanas após o funeral, o Sr. Jenkins, advogado de Martha há mais de 30 anos, me encontrou em um café do outro lado da cidade. Ele deslizou um envelope grosso sobre a mesa. Martha foi muito específica sobre seus desejos, explicou, com seus olhos gentis me observando atentamente. A transferência da casa de praia já foi processada. Criamos uma empresa de administração para cuidar dos aspectos do aluguel, caso você decida continuar com esse acordo. Sua família não precisa saber até que você esteja pronta para contar a eles. Abri o envelope com as mãos trêmulas e encontrei a escritura, as chaves e informações detalhadas sobre a propriedade, uma casa de 460 metros quadrados à beira-mar, avaliada em quase 4 milhões de dólares. As fotos mostravam uma deslumbrante casa de madeira branca com persianas azuis, varandas envolventes e vista panorâmica para o mar. Por que ela faria isso? Sussurrei, impressionado com a magnitude do presente. Martha falava de você o tempo todo, disse o Sr. Jenkins gentilmente. Ela acreditava plenamente em você. Ela temia que as expectativas da sua família estivessem esmagando seu espírito. Dirigi até Nantucket no fim de semana seguinte, usando as chaves para entrar no que agora era minha casa pela primeira vez como proprietária. Parada na imponente entrada, com sua escadaria imponente vista para o mar através de janelas do chão ao teto, me senti uma impostora. A casa era linda, 8 quartos, cada um com seu próprio banheiro, uma cozinha gourmet que se abria para uma enorme sala de estar, vários decks e varandas, e degraus que levavam diretamente a uma praia particular. Era decorada no clássico estilo costeiro da Nova Inglaterra, tons de branco e azul, madeira envelhecida e toques náuticos de bom gosto. Vaguei de cômodo em cômodo, passando os dedos pelas estantes repletas de clássicos, examinando as fotos de família que Martha havia espalhado pela casa. Na suíte principal, encontrei uma foto minha e de Martha emoldurada da minha formatura na faculdade, ambas sorrindo para a câmera, com o braço dela em volta dos meus ombros. Naquela noite, dormi no quarto principal, ouvindo as ondas quebrando na praia. Chorei por Martha, por sua ausência, por sua fé em mim que eu não compartilhava. Nos meses seguintes, trabalhei com a administradora que Martha havia contratado. A casa era um aluguel de férias de sucesso há anos, com a maioria dos fins de semana de verão reservados a preços especiais. Decidi continuar com esse acordo, com a administradora cuidando de todas as interações com os inquilinos, então meu nome permaneceu em sigilo. Usei parte da renda do aluguel para reformar certas áreas da casa, reformando banheiros, trocando móveis e, o mais importante, criando uma biblioteca no que antes era uma sala de estar raramente usada. Revesti as paredes com estantes personalizadas e as enchi com meus títulos favoritos, adicionando poltronas de leitura confortáveis e boa iluminação. Tornou-se meu cômodo favorito da casa, o lugar onde senti a presença de Martha com mais força. A administradora criou uma LLC para cuidar de todas as transações, com o Sr. Jenkins atuando como contato oficial. Meu nome não aparecia em nenhum dos anúncios de aluguel ou registros de imóveis acessíveis ao público. Era um nível de privacidade que Martha havia providenciado especificamente para me dar tempo. Quando você estiver pronta, dizia a carta, esta casa será sua força, não uma arma. Use-a com sabedoria, querida. Por quase um ano, mantive minha propriedade em segredo, visitando-a ocasionalmente durante os períodos de vacância. Não contei a ninguém, exceto a Haley, que compreendia as complexas emoções em torno da herança. Eu não estava pronto para encarar as reações da minha família, suas inevitáveis tentativas de contestar o testamento, suas acusações de manipulação, seu súbito interesse em um relacionamento comigo. Eu não estava pronto até que, sem saber, reservaram minha casa para a reunião da qual me proibiram de participar. Quando Stephanie me mostrou as capturas de tela do bate-papo da reunião de família, reconheci imediatamente as fotos do imóvel, as persianas azuis características, a escultura única de madeira flutuante no hall de entrada, o assento de janela no canto de leitura que eu havia adicionado durante a reforma. Eram fotos da minha casa tiradas do anúncio de aluguel. Há algo errado? Perguntou Stephanie, notando minha expressão de choque. Não, respondi rapidamente. Não há nada de errado. Só preciso verificar uma coisa. Naquela noite, liguei para a administradora. Sim, senhorita Mitchell, posso confirmar a reserva, disse Clary, minha gerente de contas. Sua família solicitou o imóvel de 15 a 22 de julho. O depósito foi processado e tudo está organizado conforme o seu contrato de locação padrão. E eles não têm ideia de quem é o dono da propriedade? Perguntei. Nenhuma.
Como sempre, todas as comunicações passam pela nossa empresa. Seu nome não aparece em nenhum documento que eles possam ver. Agradeci, desliguei e fiquei sentado em silêncio, atordoado, no meu apartamento em cima da livraria. A situação era quase irônica demais para ser real. Minha família havia me excluído do encontro, apenas para, sem saber, escolher minha propriedade como local. O que Marta gostaria que eu fizesse com essa oportunidade? A pergunta me assombrava enquanto eu andava de um lado para o outro na minha pequena sala de estar. A resposta fácil seria a vingança, deixá-los se instalar, então me revelar dramaticamente como o dono e despejá-los. A fantasia era tentadoramente satisfatória. Imaginei seus rostos chocados, seus pedidos de desculpas gaguejados, seu constrangimento. Mas não era isso que Marta queria para mim. Esta casa será sua força, não uma arma, ela havia escrito. Liguei para Haley, que veio imediatamente ao perceber a tensão na minha voz. Você não vai acreditar, eu disse a ela, explicando a situação. Seus olhos se arregalaram. Isso é incrível. É como se o universo estivesse te entregando o cenário perfeito de vingança em uma bandeja de prata. Não sei o que fazer, admiti. Uma parte de mim quer simplesmente deixá-los se reunir e nunca contar. Outra parte quer aparecer e expulsar todos. Haley sentou-se à minha frente, à mesa da cozinha, com uma expressão pensativa. O que te daria paz, Abby? Não uma satisfação temporária, mas uma paz de verdade. Considerei a pergunta dela com cuidado. Acho que preciso parar de ser invisível para eles. Preciso que me vejam de verdade, talvez pela primeira vez. Então é isso que você deve fazer, disse ela simplesmente. Aproveite esta oportunidade não para vingança, mas para revelação. No dia seguinte, liguei para o Sr. Jenkins para discutir as implicações legais. Como proprietário do imóvel, você tem todo o direito de estar lá, ele confirmou. Mas eu desaconselharia qualquer abordagem conflituosa que pudesse levar à necessidade de chamar as autoridades. Disputas familiares podem se complicar rapidamente. Não quero uma cena, assegurei-lhe. Só quero finalmente ser honesto com eles e comigo mesmo. Nos dias seguintes, um plano começou a se formar. Eu não os impediria de se reencontrarem, mas participaria nos meus termos, em minha casa. Eu finalmente me manteria firme, não como a decepção da família, mas como uma mulher que havia construído uma vida fiel a si mesma. Passei horas escrevendo em meu diário, processando anos de emoções, tentando desvendar o que eu queria dizer da dor acumulada ao longo de décadas. Percebi que não queria que eles se sentissem envergonhados ou humilhados. Queria que reconhecessem a dor que suas ações haviam causado. Eu queria responsabilidade, não vingança. Acho que a Marta sabia que esse dia chegaria, disse a Haley enquanto caminhávamos ao longo do rio perto da minha livraria. Ela me deu esta casa como uma forma de finalmente equilibrar as coisas com a minha família. Ou talvez, sugeriu Haley, ela lhe deu a casa porque acreditava que você a merecia, e esta situação é apenas uma oportunidade bônus de crescimento. Assenti, considerando suas palavras. De qualquer forma, preciso fazer isso. Preciso parar de me esconder e torcer para que eles mudem de repente. Preciso me mostrar como eu mesma, por inteiro e sem pedir desculpas. À medida que a data do reencontro se aproximava, minha determinação se fortalecia. Não se tratava de vingança. Tratava-se de me libertar das expectativas deles, da minha necessidade de aprovação, da narrativa que eles haviam escrito sobre quem eu era. Pela primeira vez, eu escreveria a minha própria história. Faltando 2 semanas para a reunião, avisei minha gerente assistente, Zoe, que tiraria uma folga. Tenho alguns assuntos familiares importantes para tratar, expliquei, com as palavras soando estranhas, mas poderosas. Já era hora, respondeu ela com um sorriso cúmplice. Leve o tempo que precisar. A loja vai ficar ótima. Marquei uma consulta com a doutora Larson, a terapeuta que eu vinha consultando esporadicamente desde a morte de Marta. Eu precisava garantir que minhas motivações estivessem claras e meu estado emocional estável antes de confrontar minha família. O que estou ouvindo, disse ela depois que expliquei a situação, é que você não está buscando vingança, mas reconhecimento. Há uma diferença significativa. Exatamente, concordei. Não quero machucá-los. Só quero que me vejam de verdade.
E se ainda assim não o fizerem? Perguntou ela gentilmente. E depois? Era a pergunta que eu vinha evitando. Aí pelo menos saberei que me defendi. Que honrei a fé que Marta tinha em mim. A doutora Larson sorriu. Parece a perspectiva de alguém que finalmente está encontrando seu valor interiormente, e não pela validação dos outros. Saí do consultório dela me sentindo mais leve, mais segura do meu caminho. O próximo passo era a preparação prática. Eu queria estar e me sentir no meu melhor, não para impressionar minha família, mas para me munir de confiança. Passei uma tarde fazendo compras com Haley, em busca da roupa perfeita. Você precisa de algo que diga, eu sou dona deste lugar, literal e figurativamente, brincou Haley enquanto explorávamos as boutiques. Finalmente encontramos um vestido de verão azul simples, mas elegante, que combinava com a cor do oceano visível das janelas da casa. Combinei com os brincos de pérola da minha avó, a única joia que ela havia me deixado em testamento. Perfeito, declarou Haley quando experimentei o look completo. Você parece poderosa, mas não como se estivesse se esforçando demais. Combinei com Clary, da empresa de gestão, os detalhes específicos para o fim de semana da reunião. A casa estaria abastecida com mantimentos e itens essenciais, como de costume, mas pedi alguns toques pessoais, arranjos de flores frescas que Marta sempre amou, seus biscoitos favoritos da padaria local e fotos selecionadas dela espalhadas de forma significativa pela casa. Chegarei um dia antes dos convidados, informei Clary. Gostaria de preparar a casa pessoalmente. Claro, senhorita Mitchell. É sua propriedade, respondeu ela. Suas palavras me causaram um pequeno arrepio. Minha propriedade. Eu falava sério. Nos dias que antecederam o reencontro, ensaiei o que queria dizer. Em pé diante do espelho do banheiro, ensaiei minha entrada, minhas reações ao choque inevitável, os limites que estabeleceria. Sou Abigail Mitchell, disse ao meu reflexo. Sou a dona desta casa. Sou digna de respeito. Cada repetição tornava as palavras mais verdadeiras. Fiz a mala com cuidado, roupas suficientes para uma semana, documentos importantes que comprovassem minha propriedade e vários itens significativos que representavam meu eu autêntico, livros que eu adorava, um álbum de fotos do crescimento da minha livraria, as receitas escritas à mão da Marta. Na noite anterior à minha partida, Haley veio me dar apoio moral. Você está nervosa? Perguntou ela enquanto comíamos comida chinesa para a viagem na minha sala de estar. Apavorada, admiti, mas também pronta. Faz sentido? Ela assentiu. Faz todo sentido. Você vem se preparando para este momento há mais tempo do que imagina. Naquela noite, mal dormi. Minha mente fervilhava de cenários, imaginando as reações deles, ensaiando minhas respostas. Ao amanhecer, eu estava exausto, mas decidido. Carreguei meu carro, dei uma última olhada no meu apartamento e comecei a viagem para Nantucket. A travessia de balsa foi tranquila, a manhã de julho clara e brilhante. À medida que a ilha surgia, senti uma estranha sensação de paz me invadir. Independentemente do que acontecesse nos próximos dias, eu finalmente estava assumindo o controle da minha narrativa. Cheguei à casa de praia ao meio-dia, usando minha chave para entrar no que realmente era meu lar. A administradora havia preparado tudo com perfeição. A casa estava impecável, vasos de hortênsias e lírios frescos adornavam várias superfícies, e os biscoitos favoritos de Marta estavam dispostos em uma bandeja na cozinha. Caminhei lentamente por cada cômodo, tocando nos móveis, ajustando fotos, reivindicando o espaço como meu. Na biblioteca, passei os dedos pelas lombadas dos livros que havia selecionado cuidadosamente. No quarto principal, desempacotei minhas roupas em gavetas e armários que, por direito, me pertenciam. No criado mudo, coloquei a foto minha e de Marta da minha formatura, posicionando-a de forma que fosse a primeira coisa que eu visse todas as manhãs. Estou conseguindo, vovó, sussurrei para sua imagem sorridente. Finalmente estou me defendendo. À medida que a noite se aproximava, sentei-me no deck dos fundos, observando o pôr do sol sobre o oceano, preparando-me mentalmente para o confronto de amanhã. Minha família chegaria por volta do meio-dia, esperando um aluguel de luxo e uma semana de união e autocongratulação, sem a decepção familiar para acabar com o clima. Em vez disso, eles me encontrariam não como a pessoa que haviam dispensado, mas como a mulher que Marta sempre vira,
forte, digna e finalmente pronta para reivindicar seu lugar. Acordei cedo na manhã seguinte, com o som suave das ondas substituindo meu despertador habitual. Depois de um café da manhã tranquilo no deck e uma caminhada pela praia particular, preparei-me para a chegada da minha família. Escolhi um ponto de observação estratégico, o assento da janela no corredor do andar de cima, com vista para a entrada circular. De lá, eu podia observá-los, sem ser visto, enquanto eles chegavam. Precisamente às 12h15, o primeiro carro entrou na garagem, a elegante Mercedes preta dos meus pais. Meu pai saiu primeiro, examinando a propriedade com olhos apreciativos enquanto minha mãe ajeitava seus óculos escuros de grife e alisava sua calça de linho. Mesmo de longe, eu podia ver suas expressões impressionadas enquanto admiravam a imponente fachada da casa. Gregory, é ainda mais lindo do que nas fotos, a voz da minha mãe chegou até a minha janela. A Tiffany encontrou uma preciosidade. Meu pai assentiu, já verificando o celular. Nesse ritmo, é melhor que seja perfeito. Eles levaram suas malas caras até a porta da frente, usando o código de entrada fornecido pela administradora. Ouvi seus passos e exclamações enquanto entravam no saguão abaixo. Olha só este lugar, a voz da minha mãe ecoou pela casa. Só as molduras devem ter custado uma fortuna. 10 minutos depois, Jason e Melissa chegaram com seu filho de 3 anos, Parker. Jason estacionou seu Range Rover ao lado do carro dos nossos pais e imediatamente começou a tirar fotos da casa. Isso vai ficar ótimo no Instagram da empresa, disse-lhe a Melissa. Retiros de sócios com estilo. Melissa parecia mais preocupada em encurralar Parker, que já corria em direção à praia. É lindo, concordou distraidamente. Parker, espere pela mamãe. A última a chegar foi Tiffany, chegando com seu conversível branco e óculos de sol enormes na cabeça. Antes mesmo de pegar sua bagagem, ela se posicionou em frente à casa para uma selfie, fazendo um beicinho artístico para o celular. Olá, conteúdo para a próxima semana, cantou para si mesma. Os seguidores vão adorar isso. Em menos de uma hora, todos entraram na casa e começaram a explorar. Em silêncio, saí do meu assento na janela e fui até o topo da escada, ouvindo a conversa deles lá embaixo. Ligo para a suíte principal, anunciou meu pai, como se fosse seu direito. Tem um quarto no terceiro andar com sacada própria, gritou Jason. Melissa e eu ficamos com esse. A iluminação nos quartos do leste é boa, Tiffany perguntou a ninguém em particular. Preciso de luz natural para meus vídeos de rotina matinal de cuidados com a pele. Eles continuaram reivindicando espaços, explorando cômodos e fazendo comentários sobre os móveis, às vezes apreciativos, às vezes críticos, sempre presunçosos. Em nenhum momento alguém mencionou minha ausência ou expressou que sentia falta da minha presença. Quem colocou todos esses livros nesta sala? A voz da minha mãe ecoou da biblioteca. É um pouco demais, não é? Este poderia ter sido mais um espaço de entretenimento. Alguns desses títulos são, na verdade, primeiras edições valiosas, respondeu meu pai, com a voz no mesmo tom que usava ao avaliar ativos. Investimento inteligente do proprietário. Falando em inteligente, Jason interrompeu, você viu o contrato de aluguel? Este lugar sai por $30.000 por semana na alta temporada. Pai, deveríamos dar uma olhada em imóveis para investir como este. O retorno sobre o investimento deve ser incrível. Observei de vários pontos de vista escondidos enquanto eles se acomodavam, meus pais arrumando seus produtos de higiene no banheiro principal, Melissa montando o berço portátil de Parker no quarto escolhido, Tiffany reorganizando os móveis para criar fundos melhores para suas postagens nas redes sociais. Que tal fazermos uma fervura de frutos do mar hoje à noite? Sugeriu minha mãe enquanto todos se reuniam na cozinha. Vi uma lagosta deliciosa no mercado quando estávamos chegando. Perfeito para o meu calendário de conteúdo, concordou Tiffany, já planejando os ângulos de câmera. Jantar luxuoso em família com pôr do sol no oceano. Sim, por favor. Eu cuido da harmonização dos vinhos, ofereceu meu pai. A descrição do aluguel mencionava uma adega prêmio na copa. Enquanto discutiam os planos para o jantar, entrei sorrateiramente no quarto principal, meu quarto, e peguei a foto minha e de Marta, colocando-a em lugar de destaque no aparador da sala de estar principal. Uma pequena declaração de presença que eles ainda não haviam notado. No final da tarde, eles já tinham tomado conta do espaço.
Meu pai e Jason estavam bebendo uísque no deck dos fundos, discutindo estratégias de investimento. Minha mãe e Melissa preparavam o jantar na cozinha enquanto Tiffany arrumava uma tábua de frios, parando com frequência para tirar fotos para o Instagram. Era exatamente disso que precisávamos, ouvi minha mãe dizer para Melissa. Apenas um tempo de qualidade com os ramos bem-sucedidos da família. Você acha que a Abby está chateada por não ter sido convidada? Perguntou Melissa, com a voz mais baixa. Minha mãe suspirou. Abigail sempre encontra algo para se chatear. Esta semana é para celebrar conquistas, não para lidar com seus sentimentos em relação às suas escolhas de vida. Ainda assim, Melissa persistiu, ela é família. Às vezes, família significa saber a hora de criar distância, respondeu minha mãe, com desdém. Agora me passa aquela travessa, a da Vedvod. Ficará melhor para as fotos da Tiffany. As palavras delas feriram, mas não tão profundamente quanto antes. Eu me senti estranhamente distante, como uma antropóloga observando uma cultura estranha, em vez de uma filha ouvindo a rejeição da mãe. À medida que a noite se aproximava, eles se reuniram no deck para jantar. Através das portas de vidro, eu os observei brindando ao sucesso da família e a mais um ano excepcional para os Mitchells. Eles estavam perfeitos sob a luz dourada do pôr do sol, pessoas bonitas em roupas bonitas em um cenário lindo, criando uma bela ilusão. Respirei fundo e percebi que era hora. Hora de entrar na luz, na minha verdade, no meu poder. Abri a porta do deck e saí. A conversa à mesa parou abruptamente quando eu apareci. 5 pares de olhos se voltaram para mim, com expressões que iam da confusão ao choque. Abby, minha mãe se recuperou primeiro, com a voz mais aguda do que o normal. O que você está fazendo aqui? Como entrou? Sorri, sentindo-me estranhamente calma apesar do coração acelerado. Olá a todos. Uma noite adorável para um jantar em família, não é? Meu pai se levantou, com a expressão de advogado firme no rosto. Abigail, isso é inapropriado. Se Tiffany lhe explicou a situação, você sabe que está em uma reunião familiar particular. Estou bem ciente do que me foi explicado, pai. Fui até a cadeira vazia à cabeceira da mesa, a cadeira da Marta, agora minha. Mas parece haver alguma confusão sobre de quem é essa reunião. O rosto de Jason se fechou. Do que você está falando? E falando sério, como você entrou aqui? Você nos seguiu? Tecnicamente, isso é arrombamento e invasão. Coloquei a mão no bolso e tirei as chaves, colocando-as deliberadamente sobre a mesa. Não é arrombamento quando você tem as chaves da sua propriedade, Jason. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as ondas pareceram parar. O que exatamente você está dizendo? Minha mãe finalmente perguntou, sua voz perigosamente controlada. Estou dizendo, respondi, encarando-a com firmeza, que você está jantando na minha casa. Esta propriedade é minha. A avó Marta me deixou em testamento no ano passado. Descrença, seguida de cálculo, cruzaram seus rostos em rápida sucessão. Isso é impossível, declarou meu pai. A herança da minha mãe já estava quitada. A casa de praia seria vendida e o dinheiro seria dividido entre todos os netos. Essa era a suposição, concordei, mas não a realidade. Marta deixou esta casa especialmente para mim, com instruções explícitas de que eu não deveria contar a ninguém até estar pronta. Peguei a pasta que havia deixado ali antes, tirei a escritura do imóvel e a coloquei sobre a mesa. Sejam bem-vindos para examinar a documentação. O Sr. Jenkins cuidou de tudo de forma legal e completa. Jason pegou os papéis, seus olhos de advogado examinando-os rapidamente. Isso tem que ser um engano ou uma falsificação. Por que a vovó deixaria seu bem mais valioso só para você? Porque ela queria, eu disse simplesmente, porque ela viu como essa família me tratava. Porque ela queria que eu tivesse algo que fosse só meu. Isso é ridículo, Tiffany interrompeu, com as feições perfeitas contorcidas de indignação. Você deve tê-la manipulado quando ela estava doente. Essa é a única explicação. É mesmo, Tiffany? Perguntei baixinho. É tão difícil acreditar que alguém nesta família me valorize exatamente como eu sou? Nós sempre te apoiamos, Abigail, disse minha mãe com sinceridade praticada. Sempre quisemos o que é melhor para você. Não, contradisse-a gentilmente.
Você queria o que achava ser melhor para a imagem da sua família. Há uma diferença. Meu pai, sempre pragmático, já estava mudando de estratégia. Bem, isso é inesperado, mas de certa forma, é uma notícia maravilhosa. Abby, proprietária de um imóvel. Eu sempre soube que você tinha a capacidade de se destacar. Você fez isso? Perguntei, genuinamente curiosa. Porque, da minha perspectiva, nos últimos 34 anos, você deixou bem claro que me considerava uma decepção. Isso não é justo, ele protestou, mas seus olhos se desviaram dos meus. Na verdade, acho perfeitamente justo, retruquei. Assim como foi justo me excluir desta reunião porque eu estou estragando o clima com a minha vida normal. Melissa, que permanecerá em silêncio até então, pareceu genuinamente desconfortável. Eu disse a eles que não era certo excluí-la, disse ela calmamente. Só para constar. Obrigada, Melissa, agradeci. Eu agradeço. E agora? Perguntou Jason, jogando a escritura de volta na mesa. Vocês apareceram para se gabar e nos expulsar? É esse o grande plano? Vingança por não terem sido convidados? Não, Jason. É o que você pode fazer, mas não é o que eu estou fazendo. Respirei fundo. Não estou pedindo para você ir embora. Esta reunião pode continuar exatamente como planejado. Estou apenas participando na minha casa, nos meus termos. A compostura perfeitamente mantida da minha mãe começou a ruir. Você não pode estar falando sério. Depois de tudo, você espera que a gente simplesmente, o quê? Finja que essa emboscada não aconteceu? Não espero que você finja nada, respondi. Espero que reconheça a verdade sobre esta casa, sobre como você me tratou, sobre a dinâmica familiar que todos nós temos mantido por décadas. Chega de fingir. É tudo o que estou pedindo. Tiffany, sempre oportunista, de repente se animou. Isso é realmente incrível. Meus seguidores adorariam essa história. Reencontrei minha irmã na casa de praia secreta que ela herdou. Poderíamos fazer uma série inteira de conteúdo sobre reconciliação. Não, Tiffany, eu disse com firmeza. Isso não é conteúdo. Esta é a minha vida. E não estou interessada em ser um acessório na sua realidade organizada. Seu rosto se fechou. Eu só estava tentando encontrar o ângulo positivo, ela disse. O ângulo positivo, expliquei, seria reconectar-se genuinamente como família, sem câmeras, sem performance, sem cálculos de status. Meu pai, sempre o negociador, inclinou-se para a frente. Vamos todos respirar fundo. É claro que houve mal-entendidos. Mas somos uma família, e famílias resolvem essas coisas. Abby, você tem todo o direito de estar chateada com a situação do reencontro. Talvez tenhamos nos precipitado na decisão. Não se trata apenas do reencontro, pai. Trata-se de uma vida inteira de amor condicional e padrões impossíveis. Trata-se de ser tratada como inferior porque escolhi um caminho diferente daquele que você traçou. Nós sempre te amamos, minha mãe interrompeu, com a voz oscilando entre a defensiva e a mágoa. Acredito que sim, admiti. Mas você não me respeitou. Há uma diferença. A conversa continuou noite adentro, às vezes acalorada, às vezes chorosa, ocasionalmente até produtiva. Velhas feridas foram expostas, verdades dolorosas foram reconhecidas. Jason permaneceu em grande parte na defensiva. Tiffany oscilava entre oportunismo e momentos genuínos de conexão, e meus pais oscilavam entre negação e vislumbres de real compreensão. Por volta da meia-noite, quando a exaustão emocional começou a me atingir, levantei-me da mesa. Já é tarde, e é muita coisa para todos processarem. Vocês todos sabem a distribuição dos quartos, mas devo mencionar que a suíte principal é, na verdade, minha. Sorri levemente ao ver as expressões dos meus pais. Mas vocês podem usá-la esta semana. Eu fico com um dos quartos de hóspedes. Quando me virei para ir embora, meu pai me chamou. Abby, espere. Preciso perguntar, por que você nos deixou vir aqui? Por que não cancelou a reserva quando viu que éramos nós? Considerei a pergunta dele com cuidado. Porque Marta não me deu esta casa como uma arma. Ela me deu como um alicerce, um lugar para me firmar e expressar a minha verdade.
É isso que estou fazendo. Enquanto subia as escadas para o quarto que escolhi, ouvi-os continuar conversando lá embaixo, com as vozes mais contidas, mais pensativas do que eu me lembrava de ouvir em anos. Seja lá o que tenha acontecido em seguida, algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez na vida, eu estava visível para minha família, verdadeiramente visível. E essa visibilidade não vinha de me contorcer para me encaixar nas expectativas deles, mas de me manter firme na minha própria verdade. Marta teria ficado orgulhosa. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui até a cozinha fazer café. Para minha surpresa, meu pai já estava lá, olhando para o oceano com uma expressão pensativa. Bom dia, eu disse, despertando-o de seus pensamentos. Abby, ele assentiu, parecendo estranhamente inseguro. Não consegui dormir muito. Somos dois. Ficamos em um silêncio constrangedor enquanto o café era preparado. Por fim, ele falou. Sua avó era uma mulher extraordinária, disse-lhe baixinho. Ela sempre via coisas que o resto de nós não via. Assenti, sem saber aonde ele queria chegar com aquilo. Eu não dei valor a isso o suficiente quando ela estava viva, continuou ele. Eu estava focado demais no que eu achava que o sucesso deveria significar. Ele se virou para mim diretamente. Acho que cometi o mesmo erro com você. A vulnerabilidade em sua expressão me pegou de surpresa. Meu pai, Gregory Mitchell, que media a vida em aquisições e conquistas, demonstrava arrependimento genuíno. Não é tarde demais para ver as coisas de forma diferente, sugeri cautelosamente. Ele assentiu e enfiou a mão no bolso. Encontrei isso no banheiro da suíte ontem à noite. Imagino que você tenha colocado lá. Ele me entregou um pequeno envelope com meu nome escrito com a letra característica da Marta. Não, respondi, confusa. Eu não fazia ideia de que isso existia. O envelope continha uma breve carta de Marta, datada de poucas semanas antes de sua morte. Querida Abby, se você está lendo isto, você finalmente reivindicou seu lugar nesta casa e em sua vida. Há cartas semelhantes para cada membro da família escondidas por toda esta casa, em lugares que só eles olhariam. Minha última tentativa de trazer cura para esta família que amei tão imperfeitamente. Gregory encontrará a sua em seu local de pesca favorito. A de Pamela está com seu reflexo. A de Jason é onde a ambição dorme, e a de Tiffany onde as aparências mais importam. Deixe que eles encontrem suas cartas em seu próprio tempo. Seu trabalho não é consertar esta família. É ser autenticamente você mesma dentro dela. Com amor eterno e fé em você, Marta. Olhei para o meu pai, com as lágrimas turvando minha visão. Ela deixou cartas para todo mundo. Ela fez, ele confirmou, com a voz rouca de emoção. O meu estava na caixa de equipamentos de pesca no galpão de barcos. Encontrei ontem à noite quando fui caminhar para clarear as ideias. O que dizia? Perguntei, e rapidamente acrescentei, se você quiser compartilhar. Ele ficou em silêncio por um momento. Ela dizia que sucesso sem conexão é uma conquista vazia. Que ela se orgulhava do que eu havia construído, mas se preocupava com o que eu havia sacrificado para construí-lo. Seus olhos encontraram os meus. Ela me disse para realmente te enxergar, não como eu queria que você fosse, mas como você realmente é. No meio da manhã, todos estavam reunidos na sala de estar. O ambiente era notavelmente diferente da noite anterior, contido, pensativo, hesitante. Minha mãe encontrara a carta dela em uma caixa de joias no banheiro da suíte. Jason encontrou a dele escondida na escrivaninha do escritório. A da Tiffany estava escondida na penteadeira antiga do quarto dela. Marta sempre esteve vários passos à frente de todos, disse minha mãe, com a maquiagem cuidadosamente aplicada mal escondendo as lágrimas. Mesmo de longe, ela orquestra as intervenções familiares. Gostaria de compartilhar algo com todos vocês, disse eu, respirando fundo, algo que nunca contei porque achei que vocês não entenderiam ou se importariam. Descrevi minha livraria não como um negócio em dificuldades que eles presumiam que fosse, mas como o próspero centro comunitário que havia se tornado. Compartilhei histórias dos programas de leitura que desenvolvemos para crianças carentes, dos eventos com autores que atraíam multidões de cidades vizinhas, do clube do livro que ajudou idosos a combater a solidão. Não sou rico para os seus padrões, concluí, mas construí algo significativo, algo que importa para mim e para minha comunidade. Essa é a minha história de sucesso.
A conversa que se seguiu foi diferente de tudo que já havíamos tido em família. Talvez pela primeira vez, falamos honestamente sobre expectativas e decepções, sobre falhas de comunicação e suposições, sobre a lacuna entre quem apresentávamos ser e quem realmente éramos. Jason admitiu a pressão que sentia para manter sua imagem de vida perfeita. Tem dias que invejo a sua liberdade, Abby. Minha vida parece impressionante vista de fora, mas na maioria dos dias é simplesmente exaustiva. Tiffany revelou que seu império nas redes sociais estava profundamente endividado. Estou a uma mudança de algoritmo de distância do desastre financeiro, mas não posso deixar ninguém perceber isso. A marca precisa estar perfeita, mesmo quando estou desmoronando. Minha mãe falou sobre as críticas da própria mãe, o padrão geracional de padrões impossíveis. Eu pensei que estava te ajudando, te pressionando. Não percebi que estava repetindo exatamente os padrões que me machucavam. Nem tudo se resolveu naquela conversa, nem mesmo naquela semana. Jason ainda fazia comentários ocasionais e desdenhosos sobre a minha vida simples. Tiffany não resistia a transformar alguns momentos em conteúdo para seus seguidores. Meus pais recaíam em velhos padrões de julgamento quando baixavam a guarda. Mas algo fundamental havia mudado. Finalmente estávamos nos vendo, imperfeitamente, incompletamente, mas genuinamente. Na última noite do reencontro, nos reunimos na praia para uma fogueira. Enquanto as chamas iluminavam nosso círculo, notei como parecíamos diferentes do retrato de família perfeito que minha mãe sempre tentará criar. Parker estava coberto de areia e marshmallow pegajoso. Jason havia trocado suas roupas de grife por jeans surrados e um moletom. O celular de Tiffany permaneceu intocado em seu bolso. Meus pais estavam sentados bem juntinhos, de mãos dadas, como não faziam há anos. Eu estive pensando, disse meu pai enquanto observávamos as ondas em um silêncio confortável. Esta casa é especial demais para ser apenas um imóvel para alugar durante a maior parte do ano. Fiquei tensa, esperando que ele sugerisse que eu a vendesse ou a entregasse à família. Deveria ser uma casa de família, continuou ele, um lugar onde todos possamos nos reunir durante o ano todo. Se você concordar, Abby, eu gostaria de discutir a possibilidade de ajudá-la a mantê-la para esse fim. Eu gostaria disso, eu disse, surpreso com o quanto eu quis dizer isso. Um ano depois, fizemos outra reunião na casa de praia. Desta vez, o convite incluía explicitamente todos. A dinâmica não era perfeita, afinal, ainda éramos os Mitchells, com nossa história complexa e padrões arraigados, mas estávamos tentando. E esse esforço em si era um tipo de amor que eu nunca havia experimentado plenamente da minha família antes. A casa que Marta me deixou de fato se tornou meu alicerce, não apenas financeiro, mas emocional. Ela me deu a segurança para me manter firme em quem eu era, para oferecer conexão sem exigir aprovação, para amar minha família sem ser diminuída por ela. Na última noite daquele segundo reencontro, fiquei sozinha no deck depois que todos foram dormir. Olhando para o luar refletido nas ondas, senti a presença de Marta ao meu lado. Obrigada, sussurrei para o ar da noite, não apenas pela casa, mas por ver quem eu poderia me tornar quando finalmente me deparasse com a minha própria verdade. A brisa do oceano parecia me envolver como um abraço, trazendo a resposta sussurrada que eu precisava ouvir: eu sempre te vi, Abby. Fico feliz que você finalmente se veja. O que você faria se estivesse na situação da Abby? Teria se revelado imediatamente ou esperado como ela fez? Você já teve que enfrentar familiares que não enxergavam o seu verdadeiro valor? Compartilhe suas ideias nos comentários. Se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que defender a própria verdade sempre vale a pena. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada. E lembre-se, às vezes, a maior herança não é o que nos é dado, mas o que descobrimos dentro de nós.